Olá, bem-vindos ao canal. Você está no Ventando, aquele que sempre vos traz a verdade de volta. O meu nome é Valdileme e nós estamos aqui para dar continuidade àquele nosso bate-papo que a gente deu início no vídeo anterior. E que eu reconheço, inclusive, né, uma certa chatice do assunto para a maioria dos nossos ouvintes, telespectadores, colegas que acompanham nosso trabalho, porque de certa forma a área de ciências econômicas ela não vamos dizer, ela não contagia os espíritos com muita facilidade quanto outros ramos do conhecimento humano, como a música, por exemplo, né? E até bom, não tem nada de errado nisso, não. É só eu que sou chato mesmo. E, bom, se você estiver vindo aqui pela primeira vez, eu gostaria de novo de solicitar, de lhe sugerir que você dê uma olhadinha nos outros vídeos que estão publicados no canal, porque são vídeos que têm objetos de análise interessantes que você, de certa forma, pode dar sua contribuição também para mim romper a minha ignorância. Né? É um dos objetivos que faz vir aqui sempre que posso, né? Minhas limitações de saúde. E também assinale a sinetinha, faça sua inscrição, compartilhe com seus conhecidos, amigos, e também utilize-se do chat para fazer seus comentários. Inclusive, fazer uma certa contestação, contra-arguição às minhas análises, que eu acho muito saudável. Só faço de novo aquele velho alerta: não nos venham com o tal do terra plana, né? Não me venham assim com aquele negócio de vender almofada porque teve na Lua, foi no espaço. Não, essas coisas é muito rasteira, não é pra gente não. A gente sabe que você tem algo mais bacana que pode ser partilhado com a gente, beleza? Então pode, sem cansaço, sem estresse, você pode partilhar, fazer seus comentários, que eu me comprometo, à medida do possível, por causa da minha limitação de saúde, eu já disse, mas à medida que eu tiver a disponibilidade de tempo, e aí eu me preocupo em lhe dar algum tipo de retorno, beleza? Bom, eu gostaria, antes de dizer, eu reconheço que no nosso último programa, nós de certa forma fomos muito elásticos, né? Foi um programa só, foi muito extenso, porque no final de cada programa eu me comprometi com W. Pueblo, um poeta lá da minha terra, lá do Maranhão, da minha infância, que vamos dizer assim, nos epílogos, nos programas, eu ia, de certa forma, colocar algum laboratório, apresentar algum trabalho da safra dele, porque diz muito, né, se relaciona muito com os pensamentos, com as análises que a gente, de certa forma, produz no nosso canal, beleza? E aí eu reconheço que me demorei, eu não filtrei antes um período mais curto para não ser muito chato. Inclusive porque o assunto, como eu já disse, é um assunto que não desperta nenhum tipo de tesão, né, normalmente, não é isso? Mas aí, nesse de hoje, mesmo não terminando, porque provavelmente não vai terminar, eu vou também cortar num tamanho mais sucinto, vamos dizer assim. Pois bem, você sabe que o objeto da nossa análise está sendo exatamente a história da morte imperial através da moeda padrão do mundo implantado pelo Império Estadunidense, né? O maior império da história do Ocidente está sendo, não no tempo, né? Mas em termos de abrangência e eficiência, nós estamos vivendo exatamente a morte deste império. E aí nosso debate, nosso estudo é de Bretton Woods a Caracas, tentando ver como o Império morreu, porque morreu a sua moeda padrão de negócios do mundo,
eu parei, né, eu me detive no outro estudo, no outro capítulo, exatamente na questão quando, depois de ter morrido o padrão ouro, né, o Nixon ter feito aquele estandalhaço e dizer que estava quebrado o vínculo entre o ouro, o lastro ouro e o dólar americano, que o mundo aceitava como moeda de troca, e aí substituiu, entrou através de um acordo pelo prazo de 50 anos, no ano de 73, 74, junho de 74, do chamado Acordo do Petrodólar, que foi um acordo que substituía o lastro do ouro pelo lastro em petróleo, né, uma moeda específica de petróleo. E fazia isso dando em troca uma espécie de tratado de defesa, tratado de segurança para a Arábia Saudita, mas não propriamente para a Arábia Saudita, para a família real saudita, né? Nós vimos que os países da OPEP, Iraque, tal, etc., um grupo de países todos entraram nesse guarda-chuva do petrodólar, né? E a Arábia Saudita, à medida que acumulava esses recursos oriundos da venda do petróleo, e era o que ela tinha para fazer, o que ela fazia? Ela, na realidade, fazia parte do compromisso um reinvestimento na economia americana. Então, isso fazia com que a economia americana não entrasse num processo recessivo. O processo de desenvolvimento da economia se deu na década de 70, 80, de forma estrondosa, né? Então, para o povo americano, para o contribuinte americano e para a própria economia como Estado Nacional americano, a matriz do império, de certa forma eu cheguei a usar alguns exemplos interessantes de como é que essa riqueza era demonstrável, era palpável, era visível para qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, essa demonstração de fortaleza de moeda, né? Uma moeda forte que conseguia submeter toda e qualquer economia do mundo. Então eu cheguei a dar uns exemplos até irônicos e tal. Mas a verdade é que aquilo de fato ocorreu. E aí, o que ocorre? Uma vez criada a sistemática do petrodólar e as nações do mundo precisando se desenvolver, precisando da energia do Oriente Médio, então se submeteram a isso. E aí passaram a produzir riquezas e buscar ganhar superávit comercial nos seus negócios para permitir que, quando fosse buscar petróleo no Oriente Médio, eles fizessem isso trocando petróleo pelo dólar americano. E aí essa coisa reinvestia nos Estados Unidos, a Arábia Saudita passa, na realidade, a deter, vamos dizer, títulos da dívida pública americana, e, de certa forma, foi assim que o mundo caminhou. Quando passou-se por algumas crises, é verdade, eu digo crise, não crise do petrodólar, mas crise dos processos de economia, porque é natural, né? A economia, na realidade, a própria ciência reconhece isso, ela vive de ciclos, não é? Então, a economia, ela vive de ciclos, ela precisa estar sempre construindo algum processo de vacina, vivendo um procedimental de vacina, para permitir que ela não... Olha, pleno emprego demais prejudica o processo econômico no sistema capitalista, né? Se todo mundo está trabalhando, tem emprego e vai faltar mão de obra, o capital custa caro para o capital pagar a mão de obra. Então, vai mudando, vamos dizer, o perfil da despesa, né, do investimento do capital em si. Porque na relação do capital, a economia que se desenvolve na economia capitalista, o modelo, ele leva aqui a mão de obra, ou seja, o suor humano que produz o bem no sistema capitalista, ele é o investimento menor, ele é o que menos custa, né? Por isso que os salários são salários de miséria, não é isso? É uma coisa mais ou menos assim. Então, vez por outra, o sistema produz as crises, né? Isso é próprio do sistema capitalista. E aí você precisa ficar construindo as vacinas. Então, existem essas crises normais, que não era especificamente a crise do sistema, que era o sistema implantado para os negócios, né, para trafegar com, vamos dizer, as taxas de câmbio, as compras e vendas, o escambo da economia do mundo, no caso, para a importância, para o interesse comercial do império, mas de certa forma, mas de fato houve crises
específica. Eu não vou chamar, talvez vocês não encarariam chamar, não é o ideal chamar de crise, mas eu vou dizer, houve momentos em que o modelo foi contestado, não na estatura, não na forma como fez o que eu falei da outra vez, o Charles de Gaulle e o Valéry Giscard d'Estaing. No caso da crise do Bretton Woods, ainda dólar lastro ouro, na década de 60, meados da década de 60. Mas então, eu falei que tinha eventos muito parecidos com o que ocorreu na Venezuela recentemente, sobre a questão do sequestro do Maduro, para dizer que aquilo ali era só a repetição, de uma certa forma um pouco mais dura, de outros momentos em que o petrodólar viveu. Né? Então vamos lá, olha só. No decorrer, depois da implantação e na vigência dos 50 anos do acordo, que acabou em junho de 2024, e estava até agora, o final do ano de 2025, tentando reajustar, tentando remendar, como fazia para remendar esse acordo, e não foi remendado, é por isso que eu estou batendo esse papo, e estou falando sobre o problema que aconteceu no final do ano passado. É porque praticamente correu o prazo de tentar negociar e reconstruir, remendar um acordo que não foi remendado. Por conta disso, o petrodólar morreu. E, ao morrer, está surgindo um outro mecanismo. E nós vamos falar dele depois. Mas aí, então, do que é que se trata vamos dizer assim, a crise da moeda-chave do comércio imperial? É o seguinte, como o dólar era o lastro, o tratado previa que o dólar só seria comercializado, aliás, o tratado previa que o petróleo só seria comercializado havendo pagamento em dólar. É isso que transforma o dólar, moeda normal, num dólar que é petrodólar. E o que ocorreu? Nós tivemos, então, que algumas nações produtoras de petróleo, que vendia, que negociava petróleo nas condições do acordo da Arábia Saudita, tiveram alguns desafetos na condução de suas políticas internas, que criaram crises com o Império Ocidental. E aí ameaçaram, levantaram a possibilidade de não se submeter à troca do seu petróleo por dólares. Observe, vocês, a maioria provavelmente já devem estar sabendo do que eu estou falando. Então, olha só, depois de 74, chegou em 79, nós tivemos uma revolução islâmica. Aonde a revolução islâmica só aconteceu num lugar no Oriente Médio chamado Pérsia, Irã. O Irã era um dos maiores produtores de petróleo. Quem governava o Irã era exatamente um grande aliado americano que entrou no governo, ocupou o governo do Irã através de um golpe de Estado na década de 50, 1953, para derrubar um presidente nacionalista, um líder de governo nacionalista, Mohammad Mossadegh. Na década de 50 era o dirigente do Irã, era um cidadão até ocidentalizado, mas que resolveu nacionalizar as suas empresas de petróleo, que eram inglesas e francesas. O evento da nacionalização em si foi um choque para o Império Britânico, que era, na realidade, um pedaço da unha do Império Americano. Então, essas empresas de capital europeu, britânico e francês, que foram desapropriadas, nacionalizadas por Mossadegh, o pessoal reagiu. E como é que reagiu? Reagiu com apoio da CIA, reagiu com apoio do Império. E aí derrubaram Mossadegh. Como derrubaram Mossadegh? Levaram uma família para lá, que já era uma família de bandidos, de corruptos, totalmente dominados pelo Ocidente. De quem que eu vos falo? Falo-vos do Shah Reza Pahlavi, a família Pahlavi iraniana, um feudo corrupto que estava expulso do Irã,
voltou para o Irã, deram o golpe de Estado e botaram ele lá para fazer os favorzinhos para o Império. Ele devolveu de novo as empresas que tinham sido nacionalizadas para o sistema imperial e ficou lá. E aí estava ali. Então, quando chega em 1979, há uma revolução islâmica, todos vocês viram a Revolução do Irã, onde o Ayatollah Ruhollah Khomeini derrubou vamos dizer assim, a elite corrupta conduzida no governo do Shah Reza Pahlavi. Na hora que derrubou, nacionalizou, petróleo de novo, fez aquela coisa toda. O Império Americano resolveu reagir porque não poderia conceder uma coisa dessa acontecendo exatamente no lugar onde ele tinha todo o futuro dele em risco. Tanto a energia para ele, quanto a energia, o modelo, o caso, o tratado, que sustentava o império economicamente. Então, o primeiro tapa foi exatamente esse. Um tapa que não caiu, não é o petrodólar, tinha caído um aliado e ganhado um adversário. Que o Império começou a exercitar as sanções, como fazia já desde a década de 50, final da década de, aliás, desde a década de 61, quando houve a naturalização da Fruit Company americana em Cuba, Fidel Castro e Ernesto. Então, o que acontece? Já havia exercícios dessas coisas de sanções para pressionar soberanias, derrubar soberanias nacionais. Então, voltaram o exercício para o Shah, para o Ayatollah e o grupo que tinha assumido o poder no Irã. Houve um conflitozinho, né, militar, rocambolesco, que foi a tentativa de retirar uns reféns da embaixada americana quando tiveram que ser expulsos do Irã, que levou a uma perda de eleição no presidente da época, que era exatamente Jimmy Carter. Jimmy Carter perdeu uma eleição para Ronald Reagan justamente por causa desse conflito, dessa tentativa de libertar os reféns no Irã. Vocês devem conhecer bem essa história, né? Então, o que ocorre? No primeiro momento foi aquilo ali. Quando aquilo ali vamos dizer, se sedimentou, já iniciou um processo das sanções na tentativa de puxar de volta o Irã e não conseguiu. E aí isolaram o Irã do mundo. O mundo todo resolveu obedecer o Império. E aí, para obedecer o Império, nas condições em que estava, o Irã passou a buscar outras formas de negociar a sua energia, porque vivia do petróleo. Então foi um primeiro furo no casco do navio. Observe. Momento seguinte, há uma guerra entre Irã e Iraque. No ano seguinte da Revolução Islâmica, ocorre uma guerra entre Irã e Iraque. A guerra Irã-Iraque é uma guerra onde o Saddam Hussein, que tinha dado um golpe no Iraque, faz uma guerra com o Irã, recebendo apoio dos Estados Unidos, do Império, na tentativa de obter de volta o Irã que ele tinha no tempo de Shah Reza Pahlavi. Então, botou dois povos árabes, quer dizer, o Irã não é árabe, né? O Irã faz parte de outro grupo étnico, mas é muçulmano. E o que ocorre? Então, brigar ali para o Império fazia bem. Eu digo, faz parte do Império, das táticas do Império, dividir para governar. Então, quando ele tinha um inimigo que podia ser derrotado por outro que não gasta nada dele, só dá lucro quando ele vende arma, é exatamente essa a figura do Saddam Hussein. Então, houve uma guerra de 8 anos entre o Irã e o Iraque. Pois bem, esse conflito, sustentado pela indústria bélica americana, tem até que se dizer, tem umas frescurinhas do Brasil no meio, no tempo do Saddam Hussein, nessa época da guerra do Irã. Um dia a gente pode até conversar sobre isso. Tem umas frescurinhas do Brasil no meio. Mas aí ocorre esse momento lá. Outra coisa importante, vocês vão começar a observar o seguinte: a partir de agora, todas as vezes que o Império se sentia ameaçado com relação a essa coisa de perder a uma certa hegemonia do processo da economia por conta de fragilidades desse modelo de implantação do petrodólar,
ele vai derrubar o chefe de Estado, ele retira a independência, a soberania, ele coloca um fantoche lá para tomar de volta o que ele precisava para sustentar. Por quê? Porque ele não pode deixar tiros, né, vazar o navio no mar. Então não pode deixar o barco receber um dano que seja, porque o primeiro buraco que furar, a primeira água que entrar, pode estragar todo o projeto. E é isso que ocorreu. Então vamos lá. Eu vou apressar para poder... Porque esse objeto, desse programa, o objeto é tentar entender esses eventos. Outro evento é 1991, houve uma guerra, o Iraque tentou. Eu lembro disso porque eu morava em Teresina e acompanhei o dia da tentativa de invasão, de tomada do Kuwait. Março de 1991. Houve uma guerra no Golfo, o Iraque ocupou o Kuwait, que é um estado fantoche, criado exatamente naquelas condições que eu falei sobre nossas análises sobre questão imperial. E aí foram lá e tiraram o Saddam Hussein de dentro. Criou uma animosidade com o Saddam Hussein. O Saddam Hussein, que era um chefe, vamos dizer assim, nacionalista, nas condições em que um árabe pegou e virou para o lado da Rússia, no caso, União Soviética. Então já adquiria as armas da União Soviética, porque no processo ainda das guerras árabes-israelenses já tinha esses, vamos dizer assim, desde o tempo de Khrushchev, já tinha esses contatos, essas organizações comerciais, e aí ele não apelava para essas coisas para o mundo ocidental, era mais afeito, como o Egito à época, a Síria, ao lado de lá do muro. Então, o que ocorre? Teve um determinado momento que o Saddam Hussein resolveu começar a negociar, tentar negociar com o euro. Vender o petróleo do Iraque com euro. Comecinho ali pelos anos 2000. O que acontece? O Império reage. O Império reage. Até que, quando o Império reage, como é que ele reage? O método de reagir é sanção, a tentativa de derrubada é a sanção, o cerco do mercado, do comércio, não compra nada de ninguém, não passa navio para lugar nenhum, não tem seguro, porque essas grandes embarcações petroleiras que viajam pelos oceanos, existe uma sistemática de seguro, uma coisa totalmente, vamos dizer assim, você não pode inviabilizar um negócio por conta de seguro. E aí, o Iraque vira a peça da vez. Derruba-se o Saddam Hussein em 2006, mata-se o Saddam Hussein, e para fazer isso inventaram uma tal de armas de destruição em massa, um massacre de curdo, inventaram um monte de coisa. E aí foram lá e não sequestraram como fizeram com Maduro. Mataram. Primeiro prenderam, julgaram e enforcaram. Isso em 2006. Muammar Gaddafi, outra liderança, agora da Líbia, que também sempre teve contatos, sempre foi vamos dizer assim, um país que mantinha relações comerciais e tal, como a maioria dos árabes, que é a exceção da Jordânia e do Líbano e da Arábia Saudita, tem seus contratos militares praticamente com o leste europeu. Mas aí o que ocorre? Num determinado momento, o Gaddafi achou que o Ocidente podia ser aliado. E aí resolveu, de certa forma, trair a confiança da Rússia. A Rússia deixou ele para lá. E ele achou que tinha guarida do lado do Ocidente. Na primeira oportunidade que teve, o Ocidente foi lá e quebrou ele. Por que quebrou ele? Porque ele também quis inventar a história de tentar vender petróleo sem ser com o dólar. Para todas essas pessoas
tem um perfil que o regime, que o sistema de propaganda e que o império cria para poder demonizar, para poder dar fim no regime, nos sistemas nacionalistas, e as pessoas não questionar, todo mundo achar normal, porque é pegar o ditador. Então, o governante Muammar Gaddafi na Líbia, ele foi um libertador dos líbios. As condições de vida dos líbios no período em que Muammar Gaddafi era governante não se compara em nada com o que teve antes e muito pior com o que teve depois, porque o que teve depois, que o Império deixou a Líbia arrasada, sem nem estrutura estatal, ela não tinha nem os órgãos para funcionar como um Estado soberano. Desorganizou tudo. A Líbia virou, quem assistiu, tem um filme muito interessante que narra, que demonstra isso, como é que ficou a Líbia. Um filme, vou dizer, Mad Max. Quem assiste Mad Max vê exatamente aquele filme que foi para retratar o que foi a Líbia, o que era a Líbia depois do Império Americano chegar. Então deram cabo de Muammar Gaddafi. Para todos eles fazem isso. Vira lá, o que aconteceu com Maduro tem que transformar em ditador. Vejam que aonde eles fazem isso é só aonde tem petróleo. Todos ficam fazendo discursinho na imprensa, até um jornalista de esquerda assim, mais medíocre, começa, só vai ali porque tem petróleo. Só vai... Observe, todos vocês que são curiosos vão lá olhar. Só vai ali porque tem petróleo. De fato, aonde ele não vai no Haiti. O problema nunca foi direitos humanos, o problema nunca é democracia e o problema nunca é ditador. Porque essas três coisas, se fosse de fato o que eles pretendiam arrumar, o primeiro lugar que tinham que ir era exatamente no lugar onde fizeram o acordo do petrodólar, era a Arábia Saudita. Então, a gente precisa entender que esses conceitos de democracia, direitos humanos, ditador, arma de destruição em massa, eles só cabem para demonizar os adversários do império. E por que é sempre no lugar que tem petróleo? Porque é o petróleo que é o lastro do dólar. Percebeu por quê? Não é porque ele quer buscar o petróleo para ele, não, ele toma petróleo. Ele tomou o Texas, tomou o Novo México, aquela região petrolífera do Golfo do México, era todo o México, não era América. Aliás, não era Estados Unidos da América. Então eles têm ali no quintal tudo. Eles têm aqui do Brasil, sem precisar fazer nada. Aqui no Brasil se entrega, se oferece. Não se resiste. Então, é no lugar que tem petróleo. Mas é no lugar que tem petróleo onde a tendência é tornar o petrodólar um defunto, uma múmia. Porque o problema é o petrodólar. O império, ele não se sustenta mais por armas. Ele se sustenta por esse processo vamos dizer, da financiarização do processo monetário do negócio no mundo, dos negócios, dos comércios no mundo. É isso que sustenta. Não é? Então, por que foi para a Venezuela? Por causa disso. Por que foi para a Líbia? Por causa disso. Por que foi para o Iraque? Por causa disso. Por que está na Síria? Por causa disso. Veja que todos esses países, eles sancionam, cria um certo nível de problema para subsistência, para comprar medicamento, comprar água onde não tem, para comprar comida, não é nada, não é arma, não é nada, é para viver, as coisas básicas de viver. Todas essas coisas que eu lhe falei são responsáveis pela vida, só faltou o oxigênio. Todas essas outras coisas, eles fazem isso. Só fica o oxigênio, porque não tem como eles capturar o oxigênio e tirar de lá. Mas o que precisa para uma sociedade viver, porque esse dano que se produz, a economia desses rebeldes do império, é uma forma de tentar levar o povo de lá, que fica urrando, como fizeram com a Venezuela, eles esperam que o povo derrubem os caras que são nacionalistas, para botar os bonecos que entregam o povo para eles.
Essa é a tática. Então, por que na Venezuela? Por causa disso. Por que no Haiti? Porque o Haiti não causa nenhum problema para o petrodólar. Entendeu? Por que não vai para a Arábia Saudita? Porque a Arábia Saudita era quem tinha o petrodólar. Percebeu? É por isso. Então, o segredo é esse. Passou por alguns problemas, então, veja, o que aconteceu com Maduro já aconteceu com Saddam Hussein, já aconteceu com o líder do Irã, já aconteceu com a Síria, já aconteceu com a Líbia, e assim sucessivamente. Mas o importante que eu falei hoje os exemplos que são idênticos ao que aconteceu com Maduro, né? Veja como é que está o cerco lá. A tentativa é não sair petróleo. Não vender petróleo para a China. Por que não vender petróleo para a China? Porque a China está comprando em yuan. Essa desobediência, ela mata o petrodólar. E aí, o que ocorre? Eu não sei quanto tempo eu levei, mas o que eu quero perceber é o seguinte. O que ocorre é que essas vítimas, elas foram vítimas pelo mesmo motivo, pela mesma metodologia aplicada. Todas elas. Não é isso? Então, mas isso não impediu de morrer. Entendeu? É isso que eu quero ser sincero. O importante é que nós vamos ver agora quais foram as outras coisas que detonou geral o petrodólar. Falamos agora de quem tem reserva e resolveu furar o plano da venda do petróleo em dólares para garantir um lastro para uma economia que é a deles, que é a que sustenta a hegemonia do império. O império só é hegemônico por causa desta variável. Se só fosse o exército, só fosse a força militar americana para sustentar o império, seria um império, só que não seria hegemônico. Percebeu? O que torna este império hegemônico, a hegemonia do atual império, ela é oriunda, ela é fundada, ela é originada pura e simplesmente do modelo de monetização do mundo, a financiarização do mundo, a moeda que faz os negócios do mundo. É só isso que sustenta a hegemonia imperial. Porque sem isso, pode ser só um império ao lado de vários outros impérios. Percebeu? É isso que faz ser um império hegemônico e não ser um império como a Rússia se quiser ser, como a China se quiser ser, e já está sendo, já vai ser. Mas nós vamos falar sobre essas coisas. Eu quis nesse capítulo só tratar do seguinte, dos fenômenos, dos fatos que ocorreram, que eu avisei na outra coisa, que era exatamente a mesma coisa, o mesmo fenômeno, o mesmo fato, provocado pelos mesmos motivos, tendo as mesmas origens, e que tiveram desenrolar assim. Veja que todos precisaram ser demonizados. Para você aceitar com normalidade, o cara chega lá, sequestrar o presidente, puxar para fora e dizer que ninguém manda lá, que ele está lá nos Estados Unidos e manda lá, só vai sair um navio com petróleo para quem ele quiser. Percebeu? Precisa demonizar. Quando não consegue demonizar, como é o caso das lideranças cubanas, quando houve, vamos dizer, a nacionalização do capital americano que estava em Cuba, o povo resistiu, foi o povo que resistiu. Ali na Venezuela pode ser o povo que resistiu. No Irã é difícil, por causa de um monte de coisa, mas também tem um povo para resistir. E sabe que resiste. Percebeu? Então, vamos lá. Igual o que aconteceu com Maduro, Saddam Hussein, o Muammar Gaddafi, Bashar al-Assad, a família Hafez, qualquer um vai estar sempre nessa história. E nós precisamos entender, isso foi o lance de quem desafiou o petrodólar no momento em que o petrodólar ainda tinha vida, como acordo.
Porque eles sofreram, no decorrer dessa vida, também eles tiveram algumas coisinhas. Porque à medida que a economia americana sancionava um desobediente, criava um problema, por exemplo, Coreia do Norte, os países que, de certa forma, tinham, vamos dizer assim, a rejeição do modelo imperial ocidental, eles sancionam para permitir que essas pessoas não negociem. Só que elas negociavam com outras fontes, né? No caso da Coreia do Norte, trocava outros para fazer espécie de escambo, até com armas, né, para receber petróleo, porque não tem petróleo. Mas aí isso são pequenos, vamos dizer assim, pequenos torpedos, eu não vou nem chamar de torpedo, pequenas balas que batem no casco do petrodólar, algumas conseguem furar e outras nunca ficam só arranhando. Era o caso dessas pequenas ocorrências da economia mundial, do comércio mundial. Não comparável com quem tem grandes reservas de petróleo, que é aquilo que dá o lastro por dólar. Não é arroz, não é Cuba precisa de matéria química para remédio, não é essas coisas, não é comprou a soja ou vendeu a soja, como faz o nosso companheiro quando enche o avião de farofeiro de soja para dizer que é o celeiro do mundo. Não é não. É onde tem o petróleo. É por isso que é onde está o petróleo que o comportamento é duro dessa forma. Não tem contemporização. Percebeu? Pois bem, eu vou deixando aqui agora, dizendo o seguinte, por que nós vamos continuar essa conversa sobre a morte do Império e a morte do petrodólar? Porque nós vamos fazer o seguinte, eu quero vir agora fazer uma visita paralela ao momento em que o Henry Kissinger e Nixon estavam no poder, quando fizeram uma coisa importante, porque a gente vai ver agora no final do Império, que é o que eu quero chegar, onde eu quero chegar, que é, não existe espaço vazio na política. O Império vai morrer porque tem gente vindo ocupar espaços que o Império tinha, a hegemonia imperial explorava, tem outros atores que vão vir agora ocupando pelas beiradas esses espaços. E a partir do programa que vem, continuando esse nosso bate-papo, para explicar como os impérios morrem, a gente vai iniciar o bate-papo falando desses atores. E começa exatamente no governo Nixon, lá com o senhor Henry Kissinger. Beleza? E aí nós vamos entrar quem são as outras variáveis que, pela tabela, estão entrando ali, está levando o petrodólar para o fundo do buraco, para o poço. E aí, automaticamente, matar a hegemonia imperial. Beleza? Então, eu vou deixar vocês aqui, já digo de novo, voltem para a inscrição, façam a sinetinha, marquem a sinetinha, escrevam seus pontos de vista, analisem o que achar, com os argumentos que eu estarei ouvindo e aprendendo, eu dou um retorno para vocês, e aí, para complementar, o W Pueblo vem aí, canta uma cantiga diferente de novo, porque ele é atrevido e gosta de estar sempre aqui no meu programa dizendo alguma coisa. Para vocês que vão ficando, um abração e até o próximo bate-papo, beleza? Não se esqueçam, juntos! Tempos eu deixei a minha terra, o norte, e vim tentar a sorte pras bandas de cá. Confesso que não tive aqui toda esta sorte, por isto decidi que vou voltar pra lá. Pintou saudades grandes dos babás suaves, das noites e quintais do ar sem cheiro forte. O progresso aqui estrobou sentimentos e multiplicou as bifaces da morte. O progresso aqui estrobou sentimentos e multiplicou as bifaces da morte. No esbarrar da estrada ali em frente, imaginei a senda da felicidade. Ledo engano, algo muito urgente, por tropeçar na pedra da saudade. Espírito tragado por melancolias,
Vivo os tristes dias crendo num vidente, cujo augúrio é um feliz retorno ao luar de prata e o sol ardente, cujo augúrio é um feliz retorno ao luar de prata e o sol ardente. Luz barrada, estrada ali em frente, imaginei a senda da felicidade. Ledo engano, algo muito urgente, por tropeçar na pedra da saudade. Espírito tragado por melancolias, vivo os tristes dias crendo num vidente, cujo augúrio é um feliz retorno ao luar de prata e o sol ardente, cujo augúrio é um feliz retorno ao luar de prata e o sol ardente. Ai, Maranhão velho, saudade de tu, meu bichinho. Lara, 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 iriri, diriri, patinda, lara, lara, diriri.